Olá, doutores, aqui o professor Edson novamente, aqui direto da estrada, no momento no estado da Bahia. Galera, vamos falar um pouquinho hoje sobre essa questão desse crime, né, do qual a deputada Flor de Lis e os seus filhos estão sendo acusados. Vamos entender um pouquinho por que a mesma não foi presa, né, já que os demais acusados foram presos. Bem, para nós entendermos isso, nós temos que ir lá para a nossa Constituição Federal, ok? Especificamente, lá para o artigo 53, que diz que os parlamentares, deputados e senadores, eles são invioláveis pelos atos praticados no exercício da sua função, ok? Então, quando o deputado ele pratica certos atos referentes ao exercício da sua profissão, ou seja, ofende alguém e tal, né? Em tese, eles não poderiam responder por esse ato, porque esses atos são ligados diretamente ao exercício da sua função. Óbvio que o STF já entendeu que essa inviolabilidade ela não é absoluta, tá? Mas nós temos esse artigo lá na Constituição. E ainda dentro da nossa Constituição, né, nós temos uma coisa chamada imunidade parlamentar, ok? Que essa imunidade, ela se refere ao fato de que parlamentares federais, no âmbito da nossa Constituição Federal, parlamentares federais, eles não podem ser presos preventivamente, tá? Deputados e senadores, eles só podem ser presos após o término do processo, ok? Com uma decisão transitada em julgado, ou seja, uma decisão que não cabe mais recurso. Aí sim, esses parlamentares, eles podem ser presos, mas pela prisão-pena. Mas eles não podem ser presos preventivamente, ou seja, por nenhuma prisão cautelar. E foi exatamente isso que aconteceu com a acusada Flor de Lis. Alguns já arguíram para mim, mas ela foi expulsa do partido, isso não faz com que ela perca a sua imunidade parlamentar? Não, por quê? Porque ela foi expulsa do partido, mas ela não perdeu o seu mandato, ok? Ela continua parlamentar, mesmo que ela esteja sem partido. E é bom a gente reforçar bem essa questão da imunidade, né? No aspecto de que ela só se aplica para prisão preventiva, para medidas cautelares. Isso não quer dizer que a deputada, que é a acusada, ela vai ser, vai praticar o seu crime e sair impune, ok? Ela vai responder o processo normalmente, ok? E no final desse processo ela pode ser condenada. Mas vamos voltar aqui a falar um pouquinho mais sobre essa imunidade. Bem, os parlamentares, eles só podem ser presos, segundo a Constituição, quando em prisão em flagrante, ok? Então, preventivamente, cautelarmente, antes da condenação, esses parlamentares, tanto os deputados quanto os senadores, eles só podem ser presos se eles se forem pegos praticando crime, ou seja, em flagrante delito e de crimes inafiançáveis, crimes que não cabem, que não cabem fiança, que seria o caso aí do crime da deputada Flor de Lis. Mas por que ela não foi presa se o crime é inafiançável? Ela não foi presa porque ela não foi pega em flagrante delito. Tá? A sua acusação, o seu indiciamento, a sua persecução penal pelo Estado se deu por meio de uma investigação policial e não por flagrante delito. Então, por isso que ela não pode ser presa. Embora seu crime seja inafiançável, mas ela não pode ser presa por isso, ok? Porque ela tem uma imunidade constitucional, tanto ela quanto os demais parlamentares. Então, mesmo que ela tenha sido expulsa do partido,
ela não perdeu o seu mandato, ela apenas perdeu a filiação ao partido. Bem, e nós podemos também falar, né, aqui sobre, né, sobre a questão do processo, ok? Vamos lá. Então, ela não pode ser presa em prisão preventiva, só se fosse em flagrante, né, desse crime. Mas aí o processo ele vai rolando normalmente. O juiz vai receber a denúncia e vai dar prosseguimento ao processo até o final da sentença condenatória ou absolutória. Mas mesmo, né, esse processo rolando em relação à deputada, a Câmara, né, a Câmara dos Deputados, que é a casa a qual ela pertence, também pode requerer a suspensão desse processo, ok? No caso, os deputados podem votar, se houver um requerimento lá da Câmara, os deputados podem votar para esse processo ficar suspenso até que se termine o mandato da referida deputada, ok? A Constituição usa o termo sustar o processo, que é o mesmo que suspender o processo até o término do mandato. Durante essa suspensão, ou seja, o processo fica parado, a prescrição ela não corre, ok? A prescrição ela fica parada. O que é prescrição? É aquele prazo que, né, em que se o Estado não atuar, não condenar o réu, o Estado perde o direito de puni-lo. E aí o réu tem que ser o quê? Tem que ser liberado. Porque acontece um fenômeno chamado extinção da punibilidade, que está lá no artigo 109 do nosso Código Penal. Então dificilmente, né, pelo caso aí em análise, dificilmente a Câmara dos Deputados vai pedir a suspensão desse processo da Flor de Lis. Até porque a acusação de um crime muito grave, né, eu acho que nenhum deputado irá se comprometer, vai querer votar a favor dessa suspensão. Até porque estamos próximo aí ao período de eleição, isso com certeza mancharia a imagem de muitos parlamentares. Então, embora tenha essa prerrogativa, embora tenha essa previsão na Constituição, eu creio que não vai haver esse pedido de suspensão do processo da Flor de Lis. Então, o processo vai correr normalmente. E aí nós temos um outro instituto que não se confunde, né, com a imunidade parlamentar, que é o chamado foro por prerrogativa de função. Beleza? Popularmente chamado de foro privilegiado, que de privilégio eu creio que não tem, né, não existe privilégio nenhum. É apenas mudança de juiz, né? Ao invés do parlamentar ser julgado por um juiz singular, da comarca onde ocorreu o fato, esse parlamentar vai ser julgado por um colegiado, no caso deputado pelo STF. Mas esse foro por prerrogativa de função, ele vem sendo restringido pelo STF. Tá? E aí em 2018 o STF restringiu um pouco mais esse foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função, para crimes praticados apenas no exercício da função ou em razão da função, okay? Que tem a relação com a função. Que não é o caso da nossa deputada acusada de homicídio aí, ok? Nossa deputada, ela praticou um crime de homicídio, em tese, tá? Isso vai ter que ser apurado no processo, tá? E esse crime de homicídio qualificado em formação de quadrilha, em organização criminosa, né? Com um monte de agravantes aí, esse crime não tem relação nenhuma, né, com a função da deputada, com a função parlamentar. Então, nós temos lá a súmula 45 do STF. O que diz essa súmula? Essa súmula diz que o tribunal do júri ele prevalece sobre o foro por prerrogativa de função especificado exclusivamente na Constituição, que é o caso da nossa acusada.
o seu foro, né, o seu foro por prerrogativa de função decorre da Constituição Federal. Então, no caso dela, pela súmula 45, ela vai responder perante o tribunal do júri, normalmente. Embora ela não possa ser presa preventivamente, mas isso não a isenta de ser julgada tão logo o juiz receba a denúncia, ser julgada por um tribunal do júri normalmente, como qualquer cidadão. E aí, provavelmente ela deve pegar uma pena aí bem pesada, até porque esse é um fato que está causando grande comoção social, até pelas nuances desse caso, desse processo, e provavelmente, se ela for a júri, que provavelmente ela deve receber uma pena aí bem pesada, ok? Então, só para resumirmos, para terminarmos, a deputada tem imunidade cautelar, ou seja, ela não pode ser presa preventivamente, mas o processo vai correr normalmente, assim esperamos, porque eu acredito que nenhum deputado, acho que vai arguir a suspensão do processo dela, embora a Câmara dos Deputados tenha essa prerrogativa, mas eu creio que nenhum deputado, nenhum parlamentar vai arguir isso aí, para não comprometer a sua imagem, e ao final ela vai ser julgada pelo tribunal do júri, ou seja, por pessoas comuns da sociedade. Vai ser julgada junto com todos os demais réus. Então a única vantagem que ela teve nesse caso aí foi essa não prisão cautelar. Ok, galera? Espero vocês aí no próximo vídeo. Desculpe aqui a falta de logística, mas é porque estou realmente no interior da Bahia. Estou fazendo um tour aqui pelo Nordeste. Um abraço a todos e até o próximo.